A gente vai falar sobre essa disputa pela Casa Branca com o cientista político, pesquisador da Universidade de Oxford, Hussein Kalu. Oi, Hussein, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no CNN 360 de novo, meu caro. Animadíssima a reta final da eleição americana nos Estados Unidos, com Trump conseguindo diminuir vantagens em alguns desses estados. Perdão, é isso, né? Reduzir a vantagem de Biden. Pronto, me fiz entender agora. Em alguns desses estados que são considerados aí chave, todo mundo olhando muito para a Flórida. Eu queria que você destacasse ali 2, 3 estados que a gente precisa ficar de olho, porque eles podem apontar o rumo da eleição para a gente. Bem-vindo de novo. Olá, Daniela. Olá, telespectador. Muito obrigado pelo convite. Obviamente que a essa altura do campeonato já não dá, digamos assim, para convencer o eleitor qual é o lado que deve, em que lado que deve se votar. Até porque 92 milhões de votos já seguiram, sendo 2/3 pelo correio, 1/3 desses 92 milhões foi voto presencial. Então, o eleitor americano, face a essa polarização, ele já se definiu, ele já sabe em quem quer votar. E eu diria o seguinte, o Biden vai bem em 3 segmentos. O segmento dos afro-americanos, o segmento das mulheres e o segmento dos idosos. Esses 3 segmentos, eles desempenham um papel importante em alguns estados pêndulos, não necessariamente todos os estados pêndulos. Tá? Por exemplo, na Carolina do Norte, o voto afro e o voto das mulheres é importante. Mas se você olhar Wisconsin e Michigan, o voto das mulheres e dos idosos se torna mais importante. Então, cada segmento ele tem uma força específica e peso específico em cada um desses estados. Eu chamaria a atenção, por exemplo, para o voto latino na Flórida. O voto latino na Flórida não segue o mesmo padrão que o voto latino no Arizona. O voto latino na Flórida hoje está mais inclinado para o Trump, mas no Arizona ele dá para o Biden uma margem de mais ou menos 2 pontos. Portanto, é uma eleição disputadíssima, é uma eleição que diria que o Biden, apesar dos números lhe serem mais favoráveis, não se pode cravar de que ele será o vencedor até o momento. Hussein, Carol Nogueira também nessa conversa com você, o meu boa tarde, também mais uma vez bem-vindo. Hussein, o que a gente fala muito dos estados pêndulo, ou seja, aqueles que não se definem como democratas nem republicanos, mas o que estamos acompanhando nessa eleição é justamente aqueles estados tradicionalmente, por exemplo, republicanos, o caso do Texas, sendo um grande ponto de interrogação. Ou seja, essa eleição redefine quais são os estados pêndulo? É uma pergunta muito interessante, Carol, obrigado. Eu diria que não necessariamente ela redefine, digamos, quais são os estados pêndulo, mas sim, essa eleição ela está expondo que a política americana daqui em diante pode ter uma diferente topografia, né? Essa mudança, por exemplo, como no Texas, né, ela ocorre muito em função do voto latino, né? Então, você tem uma mobilização muito grande do Partido Republicano. Essa mobilização não só alcançou partes dos estados do Sul, como Geórgia, mas também o Texas, em que a diferença que é tradicional numa eleição entre democratas e republicanos, os republicanos acabam sempre tendo 10 pontos, uma margem de 10 pontos de vantagem. Essa diferença hoje está no limiar da margem de erro. Portanto, eu não acho que ela redefine quais são os estados pêndulos. Ela cria uma nova topografia do formato de como o eleitor se comporta. Para dizer que há uma mudança nos estados pêndulos, temos que esperar algumas eleições para ver se isso de fato se concretiza. Texas pode ser apenas um ponto fora da curva, como, por exemplo, quando Jimmy Carter venceu a eleição, a última vez que os democratas ganharam o Texas, tem mais ou menos 45 anos. Né? Então, pode ser um ponto fora da curva.
Pegando carona num pouco da pergunta da Carol, que já é bastante interessante no que o senhor conseguiu desenvolver, dá para a gente pensar aqui se não é Trump quem está redefinindo os estados pêndulo, né? Já que é uma figura que polariza tanto. Agora, Hussein, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho, eu quero explorar um pouco a respeito de como a ciência política está vendo esse movimento do presidente dos Estados Unidos, o país que é ali, se coloca inclusive como liderança mundial, bastião do liberalismo, da democracia, já dizendo, já acenando com a judicialização dos resultados. Qual é o tamanho da cisão que essa posição, que essa atitude de Donald Trump pode ter para a tessitura da democracia, das instituições nos Estados Unidos da América? Dani, o Trump, na verdade, ele está esgarçando o tecido institucional. Para os Estados Unidos, isso é péssimo sob vários prismas. Primeiro, sobre a força de uma potência. Segundo, sobre a própria coesão do tecido social americano. Terceiro, para a ordem democrática. Há de se lembrar que não é que o Trump está ameaçando em judicializar. O processo de judicialização já começou. Ontem, o Partido Republicano, a campanha, na verdade, do Trump em específico, ela tentou impugnar no Texas 127 mil votos, né? Então, esse processo está em curso. Ela tentou impugnar e a corte acabou negando o recurso para a campanha do Trump, que tende a recorrer para a Suprema Corte. Então, esse tipo de comportamento, ele fere, na verdade, a confiança no processo eleitoral e nas instituições democráticas, né? Obviamente que não dá para apontar para um declínio, isso não está correlacionado, digamos, com o poder dos Estados Unidos como uma superpotência no mundo, mas isso demonstra a fragilidade sociopolítica e institucional, o estresse democrático em que as instituições americanas estão sendo submetidas a partir desse processo de polarização, especificamente pelo presidente Trump. Hussein Kalu, ele é cientista político, pesquisador da Universidade de Harvard, conversando aqui conosco. Hussein, muito obrigada por trazer para a gente todo esse panorama e, claro, o convite aqui já está feito, porque amanhã é um dia de muito trabalho e, claro, a gente vai querer toda essa repercussão da definição nos Estados Unidos com relação a essa corrida à Casa Branca. Contamos com a sua participação mais uma vez, viu? Conte comigo, é um prazer. E amanhã é bom ficar atento aos estados da Carolina do Norte, Arizona, Ohio e Flórida. Eles apuram muito rápido. E como eles apuram muito rápido, se ficarmos ligados nesses estados, teremos mais um indicativo de quem vencerá a eleição. Se o Trump não tiver, ao menos nesses estados, em 2 estados à frente, a situação dele estará um pouco delicada.